Olá, pessoal. Hoje a gente tem como tema para nossa aula prática dois sistemas. Eu vou fazer eles separados, tá? Então, primeiro a gente vai ver o sistema cardiovascular e depois uma outra parte, uma outra gravação, eu vou colocar o sistema digestório, né? Para que assim vocês possam acessar cada sistema de uma maneira em separado. Então, utilizando ainda, voltando, né, para a mesma orientação que eu dei na aula passada, nós temos vários atlas de histologia digital, mas o mais interativo, né, que eu consegui encontrar de acesso irrestrito, é esse do Storage Guide, cujo site, né, cujo link do site está lá na nossa plataforma, né, a gente entrou já por ela em duas ocasiões, né, nas outras duas aulas, então é só clicar que ela vai direcionar vocês aqui. E aí clica em Slide Box, e a gente vai hoje para o capítulo 9, que é o sistema cardiovascular. Então vamos lá. A primeira lâmina que a gente vai ver, lembrando, né, pessoal, que eu já comentei isso com vocês também em outros momentos, mas aqui, se você quiser um pouco de texto, é só você clicar e tem aqui uma introdução rápida, né, e a gente vai direto aqui para começar do coração, como a gente fez, né, quando fez a aula teórica, começando estudando o coração. Então, vamos lá. Eu vou manter, como eu fiz outra vez também, esse texto aqui do lado, lembrando que a gente não precisa ficar com ele ativo, né, a gente pode tirá-lo aqui para poder ver, né, para expandir a tela. Mas, a princípio, eu vou manter só para facilitar o processo de acessar alguns dados aqui. Então, a gente tem aqui dois cortes, né, do coração, do músculo cardíaco, um corte que está transversal aqui à sua esquerda, um longitudinal à sua direita, salvo engano, essa parte aqui é do ventrículo e essa de átrio, mas o que importa agora é que a gente vai fazer reconhecimento de fibra muscular cardíaca, tá? Então, a gente tem, se a gente clicar em qualquer uma dessas duas fotomicrografias, vamos tentar essa aqui, um pouquinho maior, então eu vou tentar para mostrar o núcleo para vocês. Pronto, assim, para ir mais rápido, a gente consegue ver que então a fibra muscular estriada cardíaca, com essa característica de ter um núcleo só e central, um núcleo central, a presença dessas estruturas aqui, ó, separando uma célula da outra, que são as estruturas juncionais, esse complexo juncional na fibra, todo lugar que eu estou passeando aqui com a mãozinha, tá? Mostrando aqui para vocês, ó. Todas essas estruturas aqui correspondem aos discos intercalares, né? Que são aquelas regiões de adesão celular, extremamente ricas em desmossomos, mas também em junções de comunicação, zonas de oclusão, conforme a gente já discutiu, e elas conseguem ser visualizadas, a gente consegue visualizá-las aqui nessa lâmina. Percebam aqui a célula, né, estriada, esse aqui é um corte longitudinal, então cada ranhura dessa pequenininha que a gente está vendo aqui, ó, cada uma dessa aqui corresponde a uma região de sarcômero, né, já que a gente está falando da fibra estriada cardíaca, né, e uma outra característica que é clássica de uma fibra estriada cardíaca é o fato de ela se ramificar, então a gente olha para a fibra, como aqui, por exemplo, parece que ela se divide em duas, ou se eu olhar desse sentido, ó, parece que ela se divide em duas, e no meio delas a gente tem um vaso sanguíneo. Então, vamos andar mais um pouco, vamos explorar para ver se a gente encontra um outro processo de ramificação. Olha que perfeito esse processo de ramificação, olha só, uma fibra com um núcleo só central, aqui esse processo, olha, parece que a fibra se dividiu em duas, né, que essa célula cardíaca, que a gente chama de fibra, né, ela se dividiu em duas. Então, esse processo de ramificação, a presença dos discos intercalares, não deixa dúvida de que isso aqui é a fibra estriada cardíaca, especialmente pelo fato também de ter um núcleo só e central, né, o músculo estriado esquelético tem múltiplos núcleos e eles são periféricos, então são essas características que nos fazem conseguir discernir, né, entre músculo estriado cardíaco e esquelético. Então, aqui, se você clicar em discos intercalares, para quem ficar com dúvida, olha só, está mostrando aqui vários pontos, mas a seta está apontando especificamente para essas duas regiões, tá? Então, aqui, basicamente, é o que a gente precisa ver no corte longitudinal. Vamos tentar um corte transversal? O corte transversal, então, ao invés de cortar no comprimento, né, a gente corta na largura, e aí que fica mais claro ainda, deixa eu aumentar mais um pouquinho, a gente consegue ver que é uma fibra muscular, olha só,
cada um desenho desse aqui, cada estrutura dessa meio arredondada, que eu tô passando aqui a mãozinha para mostrar para vocês, ó, passando aqui o mouse, é uma fibra muscular estriada. Olha o núcleo central, único e central, único e central. Pronto. E aqui, esse espaço que está aqui não está muito bem corado, mas a gente consegue ver um pouco de tecidinho conjuntivo, é tecido conjuntivo, né? Cada fibra muscular, ela tem a região do endomísio, né, que é aquele tecido conjuntivo que envolve cada fibra. Depois, cada fecho tem um recobrimento de tecido conjuntivo, externamente também, enfim. Então, a gente tem aqui essas estruturas, né, o tecido conjuntivo, mas especialmente a gente consegue ver estruturas aqui que são os vasos sanguíneos. Olha só um vaso aqui abarrotado de sangue, né, cheio de hemácias. Aqui outro, isso aqui é um capilar, a gente consegue ver um núcleo de célula fazendo um diâmetro capilar. Aqui, pela mesma forma, um outro capilar. A gente vai explorar ainda esses vasos sanguíneos ao longo dessa aula, tá? Essa aula é de cardiovascular, então a gente vai explorar essas estruturas. Aqui, de novo, um capilar. Peço desculpas. Mas como eu informei de manhã, eu gripei, ou me resfriei, não sei. Vamos lá olhar aqui, por favor, também outro processo, né, de vascularização importante para manutenção aqui do tecido, que esse vaso, que vaso será esse, né? Vamos aumentar mais um pouquinho? Vamos ver vocês aí, dar um tempinho para vocês imaginarem, tentar imaginar que tipo de vaso é esse, olha só. Sabe que é um capilar? O capilar, ele pode ser formado, o diâmetro dele, né, num corte transversal, que é esse, de 1 a 3 células, né? E a gente está vendo aqui uma camada íntima e tem uma camada média mais espessa. Isso aqui, então, são arteríolas, tá? A gente consegue ver aqui dois núcleos, né, duas camadas de fibras musculares que fazem aqui a camada média. Então, a gente está vendo aqui uma arteríola, tá? Então, aqui a gente finaliza essa lâmina. Pessoal, desculpa, eu tive que interromper porque eu estou fazendo essa gravação de casa e minhas duas crianças estão brincando bem que perto de mim, eu pedi para elas saírem só para eu conseguir continuar aqui com vocês, tá? Então, seguindo aqui, se vocês ouvirem o ruído de casa, então vocês vão me desculpando, né, como a gente já conversou, aquela questão da empatia, né, hoje não consegui trabalhar na universidade por falta da internet, que tá geral, né, os sites da universidade não estão funcionando, então eu tive que vir fazer essa gravação em casa. Então, vamos lá. Seguindo, vamos ver aqui do átrio, do músculo cardíaco, né? Então, vendo aqui o átrio. Vamos começar de fora para dentro, então vamos ver que aqui está mostrando o direito, tem o direito e o esquerdo, vamos começar do direito, então esse aqui do lado direito mesmo. A gente vai ver aqui a região do endocárdio. O que é o endocárdio? É aquele tecido conjuntivo que envolve, né, a luz do átrio, tá? Então, esse aqui tem contato direto com o sangue. Aqui é a luz, essa região branca aqui, e aqui a gente está vendo esse tecido conjuntivo. Vamos seguir aqui no tecido conjuntivo para a gente ver melhor, ó, a região do endotélio, né? O endotélio vascular, com esse núcleo, as células com o núcleo achatado, fazendo esse recobrimento do tecido muscular. Então, a gente está vendo aqui um endocárdio, toda essa região abaixo dele é músculo, né, é o miocárdio, olha só a quantidade de vaso sanguíneo aqui. Imagine que essas fibras não param, né, de se contrair, relaxar, elas gastam muita energia, então a quantidade de energia, em termos de nutrientes, né, de oxigênio que tem que chegar para esse tecido é muito grande. Então, a gente está vendo aqui cortes transversais, né, de fibras musculares cardíacas, como a gente viu naquele corte anterior. Então, aqui o núcleo central, esse aspecto meio granulado aqui representando, né, os sarcômeros, né, então a gente está vendo aqui o miocárdio. Mais abaixo, para a gente não ter que andar muito na lâmina, a gente tem esse tecido conjuntivo denso, olha só, a espessura da fibra de colágeno aqui, mas ele é um fibroelástico, ele não tem só colágeno, ele também tem que ter uma certa quantidade de fibras elásticas, porque o coração aumenta e diminui de tamanho, né, o tempo todo, na contração e relaxamento. Então, ele precisa ter uma elasticidade, uma plasticidade, né, para ter a alteração do seu volume, do seu diâmetro. Então, aqui, o que vocês estão vendo é o tecido conjuntivo viscoelástico, né, mas com fibras colágenos até com uma espessura bem razoável. E esse tecido aqui que vocês conseguem ver claramente, né, vou até aumentar aqui para a gente ver melhor, ó.
para ver esse tecido, opa, escapou aqui, para ver esse tecido epitelial, olha só, o núcleo das células epiteliais, as próprias células epiteliais a gente consegue ver, é o endotélio, né, que está aqui em cima do epicárdio, tá bom? Então, essa superfície mais externa do coração. Quando a gente olha do átrio do lado esquerdo, então aqui um corte do átrio do lado esquerdo é basicamente a mesma constituição, átrio, né? Então a gente tem um endocárdio, de novo, essa região de tecido conjuntivo, é uma região que está mais rica em tecido adiposo, olha só, isso que a gente está vendo são células adiposas, então aqui são adipócitos, né? Caracterizados por essa luz que está aqui como uma imagem negativa da gordura, já que a coloração aqui não foi feita, né, o preparo do tecido não foi para manutenção da gordura, o núcleo bem periférico aqui achatado, né? Então, a gente tem aqui tecido conjuntivo, essa região do endocárdio, mas mais para dentro a gente tem o corte também transversal do miocárdio, olha só aqui o miocárdio, uma fibra muscular com aqui no núcleo dela, aqui também outra fibra muscular, com o núcleo, né? Então, mostrando essa região do miocárdio, vou diminuir um pouco para vocês terem uma noção de proporção. Então, endocárdio à sua esquerda, miocárdio aqui em toda a outra região do campo. E a gente consegue ver, olha aqui, que legal essa vascularização. E a gente vai ver isso o tempo todo, né? No tecido cardíaco, olha só. Uma outra arteríola. Ah, por que você sabe que é arteríola, professora? Porque eu estou vendo aqui essa camada média, bem marcada, e pouco tecido conjuntivo no entorno dela, bem fininho. Então, normalmente, o que a artéria tem de característica? Tem a camada média mais desenvolvida que a camada adventícia, né? Pela mesma forma, a gente tem uma outra aqui, um outro corte de arteríola com o mesmo tipo de estrutura, né? Por que eu estou falando que é arteríola? Porque ela só tem duas camadas de fibra muscular. Uma camada e outra camada aqui. Aqui a gente está vendo a camada íntima, né, do endotélio. Aqui as hemácias dentro da luz vascular. E um pouco de tecido conjuntivo no entorno, que faz parte, né, do enovelamento, né, da estrutura, da parede da artéria, da arteríola. E esse tecido conjuntivo aqui é do septo de conjuntivo, que está fazendo esse recobrimento do miocárdio, né? Então, esse tecido que a gente está vendo aqui no entorno é um tecido conjuntivo. Então, vamos seguir. A gente já viu algumas coisas de coração. Eu vou para outra lâmina agora. Opa, outra lâmina agora aqui. Opa, é um tilt. Que é a lâmina de número 71. Aqui, esse 19 é só um desenho esquemático, tá? Para a gente ver as válvulas cardíacas. Já vou mostrando para vocês aqui, ó. Vou pegar aquela seta para mostrar para vocês, vou botar aqui essa estrutura inteira, é uma válvula cardíaca. A gente está vendo aqui dentro da transição átrio-ventrículo, né, do lado direito, então essa válvula que a gente está vendo aqui é a válvula tricúspide, então aqui está a região do átrio, aqui toda essa região mais espessa, né, e com diâmetro maior é a região do ventrículo, mostrando aqui para vocês aquela região do epicárdio, aquela região externa, né, do revestimento do coração. E olha o tamanho desse vaso, possivelmente é um vaso que é uma coronária, uma artéria coronária, tá? Então, vamos explorar isso agora. A gente está vendo aqui, então, essa estrutura, né, na luz, que vai impedir o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio, que é a válvula tricúspide, tá? Vamos ver agora essas estruturas em maior aumento, eu vou recorrer a esses atalhos que tem aqui, ó. Então, vamos ver aqui no átrio direito o que é, eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, é essa região. O que a gente vai ver no átrio? Opa, chegando na parte do tecido adiposo, eu quero que você acerte aqui as imagens, pronto, olha só. Então, a gente tem aqui os cortes, né, das fibras musculares cardíacas no sentido transversal. Então, novamente, a gente está vendo essas células aqui vão maior, colocar no aumento maior. Aqui as células com essas granulações, que parecem granulações ao corte transversal, que correspondem aos sarcômeros, né, as unidades sarcoméricas. Aqui no centro, o núcleo e o tecido conjuntivo envolvendo esses conjuntos de fibras, tá? Então, a válvula tricúspide eu já mostrei para vocês, mas usando o atalho, olha. Opa. Vai, filho, na válvula. Tá certo, tá na válvula já. É aqui, na válvula tricúspide, ela tá solta ali na luz. Eu tinha achado que ele tinha mudado de corte, tá? Então, o que é a válvula tricúspide? Lembra dos vasos venosos que eu comentei com vocês, que eles têm uma válvula que é
formada basicamente pelo endotélio, né, o endotélio com tecido conjuntivo, né, de suporte. Aqui, basicamente, é a mesma coisa, só que a gente tem aqui nessa válvula uma maior quantidade de tecido. A gente aqui tem 3 camadas de tecido, tá? Especialmente, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito denso, né? Que está mais modelado, tá vendo? Olha só, parecendo um tendão, uma camada de célula em cima da outra, né? Uma camada de fibra colágena sobre a outra, de uma maneira paralela. Então, esse aqui é o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Lembrando que esse tipo de colágeno aqui não é o mesmo tipo de colágeno do tendão, tá? Não é a mesma resistência, e a gente tem essas estruturas aqui fazendo zigue-zague, sobe e desce, que são fibras elásticas. De novo, reforçando aquela questão do tecido precisar ser fibroelástico. Tem fibra, mas também tem fibras mais resistentes, mas também tem fibras elásticas, porque as válvulas abrem e fecham a cada sístole e diástole, né? Então, a gente precisa manter essa estrutura de tecido. Essas células que vocês estão vendo aqui, olha, correspondem aos fibroblastos. O que os fibroblastos estão fazendo aqui? Fazendo a reposição desse tecido conjuntivo, dessa matriz intersticial, né? Produzindo esse colágeno, essas fibras elásticas, para a manutenção do tecido valvar. Né? E também a gente consegue ver aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, para ir mais rápido, para a gente aproveitar o tempo. Esse tecido aqui embaixo, olha, recobrindo a válvula, tá vendo esse tecido epitelial? Hoje eu tô passando aqui o mouse. Esse tecido epitelial com essa célula achatadinha, normalmente o núcleo acompanha o formato das células, porque esse epitélio é pavimentoso. Em inglês e na patologia, a gente usa muito mais o termo, a palavra escamoso, tá? Eu já comentei isso com vocês, tá? Então, em alguns locais você vai encontrar isso com epitélio escamoso, simples escamoso, ou simples pavimentoso, para nós dá no mesmo. E olha só, gente, legal aqui nesse corte, esse lugar que passou agora, dá pra gente ver direitinho, você sobe e desce aqui das fibras elásticas, ó. Para ficar claro para vocês que a gente tem muita fibra elástica nas válvulas que dão essa maleabilidade, essa flexibilidade, né, para abertura e fechamento valvar a cada sístole e a cada diástole. Ainda quero mostrar uma outra estrutura para vocês, vou baixar aqui para achá-la mais rapidamente. Pronto, aquela artéria que eu tinha visto no início tem aqui, ó. Para não ficar perdendo tempo procurando, clica aqui na artéria coronária direita. Olha que coisa maravilhosa, que vaso esplêndido, né? Eu tô vendo aqui a luz da artéria, olha o tamanho dessa parede, pessoal. Aqui é a camada média dele, né? A camada íntima eu já vou mostrar para vocês. A camada média aqui é a camada adventícia. Quando eu olho uma camada adventícia dessa espessura, comparado com a camada média, isso só pode ser um tipo de vaso, um vaso arterial. O vaso arterial tem uma camada média, mais desenvolvida, do que a camada adventícia. E o bom de estar aqui no meio desse tecido adiposo, olha só, que tudo que está no entorno é tecido adiposo, que eu consigo ver exatamente até onde vai a adventícia, né? Porque às vezes, a depender do tipo de tecido, a gente tem tecido conjuntivo muito abundante no entorno do vaso e a gente não sabe onde que vai o tecido conjuntivo da túnica adventícia e onde que começa o tecido conjuntivo da matriz extracelular, né? Então a gente tem esse tecido aqui todo, que é o tecido conjuntivo, né, dessa túnica, que é a túnica adventícia. Eu quero mostrar cada partezinha dessa para vocês. Aqui a gente não tem um atalho para mostrar para vocês, mas eu vou fazer questão de fazer um aumento aqui, para a gente ver isso, tá? Tem outras lâminas também que a gente vai ver isso perfeitamente. Aqui a gente tem uma região do endotélio. Essa artéria, ela não está muito saudável, tá bom? Por que eu sei isso, né? Por causa da patologia. A gente tem aqui uma região de aterosclerose. O que significa essa aterosclerose? A aterosclerose é um depósito de gordura na camada íntima dos vasos. Então, a gente visualiza aqui de várias maneiras, né? Mas lá na patologia a gente vai ver isso com detalhes. Isso aqui a gente chama de célula espumosa, que são macrófagos, que estão cheios de gordura, eles fagocitam essa gordura. Essa região que vocês estão vendo aqui em roxo, com um tom diferente, é calcificação. Pior ainda, né? Além da artéria estar espessa, cheia de gordura, esse material está calcificando, o que dá uma rigidez pro vaso, né? E o que vai fazer com que o sangue agora, dependendo da pressão que entre aqui, possa causar danos, né? Que vai gerar os tais dos infartos, né, cardíacos. Mas enfim, é só para mostrar para vocês, falar para vocês, toda essa região branquinha aqui é de depósito de gordura, essa não é uma artéria saudável, né? Mas a parte íntima está muito grande, não é assim?
Essa é a camada média, olha só o tamanho da camada média, e a camada adventícia, tá bom? Essa camada íntima com a camada média meio que se misturou aqui, então eu não vou explorar como eu queria explorar, porque eu tô vendo que é uma artéria que está doente. Eu vou mostrar para vocês as características, né, dos vasos sanguíneos, camada íntima, média, adventícia, então num vaso que esteja saudável. Talvez esse aqui, dê pra gente ver, deixa eu ver aqui, esse dá para ver, ó. Qual será o tipo de vaso aqui, hein? Isso é uma veia ou isso é uma artéria? Tô dando um tempinho para vocês pensarem, tá? Olha, tem uma. Não vou olhar a luz agora, não, mas eu consigo ver na luz, aqui, olha, o núcleo dessas células fazendo um endotélio, essa camada íntima. A camada média, eu consigo ver um, dois filetes aqui de fibra muscular, e o resto tudo é tecido conjuntivo. Isso aqui é uma veia, um ramo venoso. Por quê? Porque a camada adventícia é mais desenvolvida que a camada média. Ponto final. E ainda, para auxiliar nesse processo, a gente olha essa luz, olha como a luz é irregular. Vem para cá, vai para lá, vai de novo. E esse tecido aqui no meio é sangue, tá? Mas a luz é totalmente irregular. Então, isso daqui é uma veia. A gente vai ver várias, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício mesmo. Se eu for falar logo em seguida, me dá um pause aí e tenta pensar antes de eu falar aqui, tá? Para responder, para vocês irem treinando para fazer esse processo de identificação de que é artéria e o que é veia, tá bom? A gente tem um outro vaso aqui, mas ele tá vendo que é um pedaço solto aqui, então nós não vamos explorar ele não, porque ele tá defeituoso. Aqui tem um vaso que de cara já dá para ver, eu acho que a diferença de um para o outro, ó, daqueles que a gente viu agora, porque a gente vai ver isso, olha só que legal. A camada íntima, a camada média e a camada adventícia. Camada íntima, média, adventícia. Isso aqui são ramos arteriais. Assim como esse aqui é uma arteríola, a gente tem uma parede aqui mais espessa, não é um capilar. Agora, isso aqui é um capilar, deixa eu aumentar isso. Porque meu olho já está mais acostumado a ver isso do que vocês. Mas olha que isso aqui, que máximo. Uma única célula que faz esse diâmetro desse vaso. Olha, cadê tecido conjuntivo? Cadê tecido muscular? Não tem. Quem que é isso? Um capilar. O capilar é formado somente pelo endotélio e uma finíssima camada de lâmina basal, que é o tecido conjuntivo. Então, isso aqui que a gente está vendo é um capilar. Aqui um capilar, aqui outro capilar. E a gente vai ver aquele vaso que eu estava mostrando antes, aqui com corte transversal, mostrando a camada íntima, a camada média e camada adventícia, tá? Então, esse aqui é um ramo arterial. Vamos aqui para o lado. Olha que arteríola, que bonita. A camada íntima. A camada média com uma camada de células musculares apenas. Depois, camada adventícia, um ramo arterial. Isso que eu estou vendo aqui, olha, bem grandão. É um ramo venoso. Eu nem vejo camada muscular. Parece que só tem essa camadazinha fina aqui, depois é tecido conjuntivo. Então, é um ramo venoso, tá bem? E a gente tem aqui uns vasos linfáticos também. Eu acabei de ver um agora mesmo, quando eu estava passeando por aqui. Olha só esse ramo venoso também. Deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente ver se a gente vê a luz toda. Ó, vê a camada íntima. Vocês não estão vendo músculo, olha o músculo aqui do lado para você ver a diferença de coloração. E o que você está vendo aqui embaixo já é tecido conjuntivo. Então, esse vaso só pode ser um vaso venoso. Olha o tamanho dessa veia, tá? Bem grandona. Olha, arteríola, arteríola. Ai, como é que você sabe? Vamos olhar a espessura da parede vascular. Olha, tem a camadinha de células aqui, que é o endotélio. Passou de 3, já não pode ser capilar. E eu estou vendo uma parede. Então, de qualquer forma, não seria capilar mesmo. E aqui eu vejo o músculo liso. Aqui é a camada, o núcleo da célula músculo liso, núcleo e núcleo. E um tecido conjuntivo aqui no entorno da adventícia que a gente quase nem está vendo, tá? São iguais. Aqui um capilar. E eu estava procurando um linfático, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se eu acho um vaso linfático aqui para mostrar para vocês. Ele estava para cá. Estava antes dessa veia. Só um minutinho, por favor. Eu não estou vendo aqui agora o ramo
do linfático, mas eu consigo mostrar para vocês aqui esse ramo, que é uma veia, olha, porque eu consigo ver endotélio e depois camada de tecido conjuntivo, que é a camada adventícia, eu não vejo músculo. E olha a projeção desse endotélio, ele vem andando aqui, ó, se solta para formar aqui a válvula, só que foi cortado, né? O corte não contemplou o órgão como um todo, mas a gente, como eu falei, vai ver em outros momentos isso aqui também, a gente vai continuar olhando aqui, e a gente acabou de ver agora 71, não foi? 71, agora a gente vai ver essa aqui, ó. As lâminas 73, 74, porque ela é o mesmo corte, só que com coloração diferente. Essa aqui é com HE. Olha de novo aqui, ó. Aqui a gente tem região de átrio, região de ventrículo, e o que a gente está vendo aqui é a região da válvula, tá? Mas aqui a válvula, aquela válvula que é a válvula aórtica, né? Ou a válvula mitral. Então vamos ver esse maior aumento. Vamos ver o ventrículo esquerdo, aqui, mais espesso, né? Aqui uma região vascularizada em excesso, inclusive, né? Olha só, aqui os vasos sanguíneos que a gente estava visitando agora. Se a gente aumentar aqui, colocar mais aumento, mais um zoom, a gente vai conseguir ver um vaso linfático aqui, ó, bem fininho. Tá vendo a diferença do vaso linfático? Ele parece um capilar, só que ele é bem fininho, fininho mesmo, ó. Esse aqui é um vaso capilar. Aqui, de novo, tem um capilar. Olha que bonita aquela válvula dele. Fechou, não deixa fazer passagem de fluido aqui. E aqui a gente está vendo arteríolas, arteríola e arteríola, 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 tá bom? Nos dois segmentos, e o que a gente está vendo no mais aqui são as fibras musculares cardíacas, né? Cardiomiócito. Então, aqui um corte da fibra com o núcleo central, um corte da fibra com o núcleo central, tá? Um vaso sanguíneo aqui, com sangue dentro dele, um ramo venoso, né, por excelência. Por que eu sei que é um ramo venoso? Não tem uma parede espessa. Não preciso nem procurar média, que é um ramo venoso. Então, esse aqui é e muito grande para ser um, dois, três, quatro, cinco, seis núcleos, né? Não pode ser um capilar. E também não teria esse tamanho todo capilar, então esse aqui é um ramo venoso, tá? E aí a gente vai passear aqui usando os ícones aqui do lado para ver a artéria, uma parte da aorta. Essa. Pronto. Pronto. Esse lado aqui, estava mostrando aqui para vocês a parte essa parte que estava à direita, que é o ventrículo esquerdo. E essa outra região aqui, essa região que eu vou aumentar, é um ramo da aorta, tá? Uma parte da aorta, uma parte da parede da aorta, que a gente vai ver em outros momentos, mas só para mostrar para vocês aqui a camada íntima, né? Aqui embaixo, aquela que é a região subendotelial, e essa região aqui que é da camada média, cheia de fibras musculares, cheia de fibras elásticas, tem fibras musculares também, entremeando, né? O que você está vendo tudo dessa cor mais clarinha é fibra elástica, e essas outras aqui correspondem aos núcleos das fibras musculares lisas, mas a gente tem momentos que a gente vai ver isso melhor. Eu já vi também ali um pouco de aterosclerose, que é aterosclerose, pessoal, assim que a gente nasce, a gente já começa a fazer, tá? Então não vou ficar explorando esse vaso, porque ele não tá normal, tá cheio de processo inflamatório aqui, tá? Então não vou para ele, não. Vamos para a válvula aórtica. A válvula aórtica, como a outra válvula, é um processo de projeção aqui do endocárdio, mas também lembrando que o endocárdio, ele não é tão fininho assim, né? Tem um endocárdio que tem, né, o epitélio, e depois a gente tem um tecido conjuntivo, mais espesso do que a gente teria aqui nesse processo de recobrimento, ó. Quando você vai para aqui, ó, como é que ele fica muito mais espesso? Tem maior quantidade de fibras colágenas e fibras elásticas, né? Para sustentar a abertura e fechamento da válvula cardíaca, tá bom? Dá um zoom nela para vocês verem como é que ela é extremamente vascularizada, mas um tecido que também está meio adoentado. Esse coração não estava dos mais saudáveis, não. Então, esse tecido aqui é o tecido da artéria aorta, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa para mostrar aqui. Aqui, de novo, a parte do lado esquerdo, né, do ventrículo esquerdo. Deixa eu aumentar para ver se tem alguma novidade aqui, mas, salvo engano, pronto, são só as fibras musculares, e essa coloração eu nem gostei muito, tá? Eu particularmente não achei graça nenhuma. A aorta, claramente mostrando aqui um processo de aterosclerose, o outro processo de aterosclerose, esses branquinhos, tudo craquelado aqui, ó,
tudo depósito de gordura, por isso que eu não vou explorar muito com vocês. Vou ver se eu só consigo mostrar para vocês as fibras assim, eu quero mostrar isso. Tirar da parte doente e mostrar a parte normal. O que vocês estão vendo em preto aqui corresponde às fibras elásticas, tá? Para mostrar que, reforçar, né? Que a artéria aorta é uma artéria elástica, e na camada média ela tem uma parte de fibras elásticas e uma outra parte de fibras musculares, de fibra muscular lisa, né? Aqui no, ó, muscular lisa, creme Deus Pai, desculpa. Fibra muscular estriada cardíaca, a gente tá falando de coração, olha que vacilo. Então aqui tá na artéria, né? A válvula aórtica, aquela mesma estrutura que a gente viu. Não, gente, peraí. Minha glicose ainda não tá fazendo efeito. A aorta é um vaso, então a musculatura aqui só pode ser a lisa mesmo. Perdão, perdão. A musculatura que eu vejo aqui entremeando as fibras musculares é a musculatura lisa mesmo, tá? Eu tava falando certo, depois eu, sei lá, dei uma vacilada feia aqui. Peço desculpas, tá bom? Então, aqui tem uma parte de nervo, mas olha como tá feio. A gente tem outra lâmina que a gente consegue ver melhor. Vou para outra lâmina. Vou para a lâmina. Eu fiz um roteirinho aqui para mim. Esses aqui dá a mesma coisa, viu, gente? Então não vale a pena visitar. Assim, para essa aula não, tá? Eu já visitei antes para poder ver quais esses que eu ia apresentar para vocês. Vamos ver então essa diferença. A gente já viu o coração agora, então a gente vai ver agora os vasos sanguíneos, tá? Nós vamos começar dos de maior calibre para os de menor calibre, tá bom? Então as primeiras que a gente vai ver são as artérias e veias elásticas, as grandes, né? A veia elástica realmente é muito difícil de achar. A gente tem aqui dois cortes, né? Olha só a diferença dos cortes. O que vocês acham? Qual o lado que é a artéria e qual que é a veia? Olhando assim, a grosso modo, uma luz bem irregular, uma parede bem espessa, uma camada média, né? Tá coloração mais intensa, camada média. E a camada adventícia, esse rosinha mais claro aqui no entorno, ó, bem menor do que a camada média. Isso aqui é uma artéria. E esse aqui é um vaso venoso. Eu tenho uma camada íntima, uma camada média que é esse rosa mais intenso, depois tudo isso aqui é camada a túnica adventícia, né? Então, esse aqui é um vaso venoso e um vaso arterial. Então, vamos ver essa artéria elástica. Então, tá vendo, ó, como ele selecionou esse lado? Então, é uma artéria mesmo. Olha que coisa linda, né? Essa artéria elástica, a gente consegue ver agora, aumentando aqui um pouquinho, a túnica íntima. Então, a gente consegue ver aqui esse epitélio simples e pavimentoso. E a gente consegue ver, olha, acompanha comigo nesse mouse aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que que eu tô vendo? Fibra elástica. Fibra elástica, fibra elástica. Tem muita fibra elástica, mas também tem fibra muscular. Ele tem, olha aqui, fibra elástica mais espessa, ó. Sobe esse, vai e vem esse tipo zigue-zague, característico das fibras elásticas. Então, vocês conseguem ver fibra elástica ao longo de toda a camada média. Nem todo núcleo que eu tenho aqui é de uma fibra muscular lisa, não, tá? Tem núcleos aqui que são de fibroblastos. Por que eu tenho muito fibroblasto? Porque são eles que vão secretar a fibra elástica, tá bom? Então aqui tem uma miscelânea de células. Nem toda célula que eu tô vendo, núcleo aqui, corresponde a uma célula muscular lisa, tá? Proporcionalmente eu tenho muito mais fibra elástica. Por isso que esse vaso é classificado como uma artéria elástica. Então, a túnica íntima, eu acabei de mostrar para vocês, essa regiãozinha aqui. Como é um vaso elástico, a gente não consegue ver qual que é a túnica elástica interna, né? Não sabe qual necessariamente é. A túnica média, vendo aqui de uma maneira mais, tipo, uma visão geral, tudo isso aqui é a camada média, e a camada adventícia. Então, a túnica adventícia é esse tecido aqui, que é um tecido, como o vaso é grande, a gente deve ter o que aqui caracterizado? Estruturas como essa e essa, que são os vasa-vasorum, né? Os vasos dos vasos. Vamos ver esse aqui primeiro, vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha aqui. É um vaso de parede pequena, de parede pouco espessa, possivelmente é um vaso venoso. Esse aqui é um vaso menorzinho, parece mais uma arteríola. Olha aqui, é uma parede bem espessa para mostrar realmente que é uma arteríola. E aqui do lado, eu vou até diminuir um pouco, olha só, eu consigo ver bem fininho, bem achatado, o endotélio vascular, e não vejo mais nada, olha só. Não consigo ver camada média, né, adventícia. Mas olha o tamanho da luz disso aqui.
Pode ser uma veia. E essas células que eu estou vendo redondinhas aqui dentro são linfócitos. São células que junto com as hemácias aqui, me mostram que a gente está dentro de um vaso, né? Deixa eu diminuir só um pouquinho, para a gente ver que vaso é esse. Não sei se vai dar para ver a parede toda, eu acho que ele se rompeu, ó, pelo jeito rompeu. O sangue extravasou no processo de hemorragia. Possivelmente na hora de preparar o vaso, ou preparar a lâmina, tá? Mas isso aqui era um vaso bem grande, para a quantidade de sangue que tem aqui. E aqui o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo viscoelástico também, mas olha a quantidade de colágeno que tem também, é bem mais espesso esse tecido, tá? Então aqui a gente tem a túnica adventícia. Então vamos ver agora, do outro lado a gente viu essa estrutura, a artéria, nas suas 3 camadas. Agora a gente vai conhecer a veia. Olha a diferença aqui, pessoal. Camada íntima, da direita de vocês para dentro é a luz, né? Aí você tem essa estrutura aqui, vou aumentar só um pouquinho para vocês continuarem vendo a parede inteira do vaso. Isso aqui é a camada íntima, como se fossem esses pontinhos aqui, correspondem aos núcleos do endotélio. A camada média são 1, 2, 3, 4 camadas de fibra muscular. Só isso aqui. Todo o resto, camada adventícia. Ai, Rose, tô vendo um monte de célula, de núcleozinho aqui, ó, na camada adventícia. Tudo isso aqui, pessoal, é nervo, tá? Então, a gente já vai ver esse processo de inervação aqui, que acontece dentro da túnica adventícia, né? Para ajudar a célula, o vaso a saber que tem que contrair, relaxar. Então, vamos aqui de dentro para fora, a túnica íntima. Aqui, bem perfeitinha, a gente consegue ver os núcleos das células, ó, bem na superfície, tá? Eu consigo ver, inclusive, ó, essa linhazinha aqui, ó, sobe e desce. Essa aqui, ó, sobe e desce, que é uma lâmina elástica interna, e aí depois, logo debaixo dela, isso aqui delimita a camada íntima, né? E aí eu consigo ver 1, 2, 3, 4 e 5 núcleos. Lembra do que eu comentei com vocês em contração da musculatura lisa, lá em MOF 1, que quando a célula está contraída, ela fica com esse formato, o núcleo fica com esse formato de saca-rolhas? Olha ele aqui, olha, dobradinho, tá? Olha aqui também dobrado, olha. Essa célula estava contraída, ao contrário dessa aqui que estava bem relaxada. Isso aqui é tecido muscular liso, tá? Então, a camada média, a camada íntima, a túnica adventícia, tudo isso aqui para fora, pessoal. E essas estruturas que a gente está vendo aqui correspondem aos nervos, tá? Vamos ver um vaso-vasório aqui, que eu já volto a explorar o nervo com vocês. Olha, vaso. Ó, 2 camadas de músculo liso, uma arteríola. E o que vocês estão vendo aqui, que são os nervos, são aqui, olha, o axônio, a bainha de melina, axônio, bainha de melina, axônio, bainha de melina, tá? Então, a gente está vendo esse processo de inervação aqui desse vaso sanguíneo. Eu acho que esse vaso, só tem uma página dele. Então, a gente já viu a artéria e a veia aqui. E a gente vai ver agora uma coloração específica para a artéria elástica, que mostra muito classicamente, muito claramente, esse processo da camada média, né? Então, a gente tem aqui, não sei se eu vou conseguir uma túnica íntima mais bonita que essa em outro lugar, porque ele me direcionou para cá. Acho que aqui tudo bem, ó, porque eu queria mostrar para vocês ao menos o núcleo da célula, né? Então, aqui a gente consegue ver o núcleo da célula. E aí, daqui para baixo, olha só, eu não consigo achar, apesar de ser bem espesso, olha quantas camadas, eu não sei, né? Tem mais de 70, não tem? Tem mais de 40, entre 40 e 70, então isso aqui é uma veia de grande calibre, tá? Então, essa veia elástica aqui, eu não consigo ver nela, por exemplo, aquela túnica muscular, aquela túnica elástica interna, a lâmina elástica interna, porque as veias não apresentam mesmo, tá? A gente veria isso em artérias. Então, tudo que eu tô vendo aqui nesse tom roxo bem intenso, tudo que eu vejo de maior ou menor espessura, né, porque as fibras podem ter mais maduras, quanto mais madura, mais escura está na coloração, porque ela está mais espessa, significa aqui que eu estou vendo a fibra elástica, tá bom? E todo mundo que puder assistir essa aula, se puder, às vezes, só botar meu áudio e tentando fazer a busca junto comigo no computador, né, vocês mesmos abrindo um site, talvez seja mais interessante, tá bom? Cada um tem seu caminho, né, seu jeito de estudar, mas é uma sugestão. E aqui a gente tá vendo umas coisas rosas meio aqui no meio, algumas dessas células são as células musculares, né, que entremeiam, né, fazem aqui a formação da túnica média também, junto com as fibras elásticas.
Então, ó, tava chamando aqui, ó, de camadas alternativas. Não significa que tem que ser sim, não, o tempo todo não, tá? Embora aqui esteja aparecendo que é músculo, fibra elástica, músculo, mas não necessariamente é o tempo todo assim. E, finalmente, a camada adventícia, bem desenvolvida também. Eu não sei se esse vaso, a gente vai conseguir ver um vaso vasório. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui para eu ver melhor. Eu vejo melhor no menor aumento para procurar os vasos sanguíneos. Oh, mostra um vaso vasório bonito para mim. Tem um vaso aqui, mas ele não ficou bem corado, né? Vou mostrar para vocês, ó. Um vaso. Mas não ficou legal. É, não tô vendo um vaso vasório, né? Não chamaram atenção para isso, ali é gordura. Pronto, não tem. Nesse corte não tem, mas a gente já viu em outros, né? Outros cortes, os vaso-vasório, mas que são também bem comuns na estrutura das artérias, tá? Mas é muito bonita essa veia elástica aqui, né? Olha, essa veia, eu tô falando veia, gente, meu nossa, parecida. Essa artéria elástica, tá? É uma artéria, ó, a luz bem regular, a parede, a camada média, muito mais espessa do que a camada adventícia. Peço perdão, falei errado aqui agora mesmo, chamei de veia, mas é artéria, tá? Sempre comparar a camada média com a camada adventícia. A camada média é bem mais espessa, né? Bem maior do que a camada adventícia. Deixa eu ver se essa aqui eu vou usar. Vou sim. Aqui a gente consegue ver muito melhor os vasos-vasorum, tá? Até por isso que eu separei essas aqui. Então não vou de novo. Vamos ver aqui a veia. Ah, veio aí, meu Deus do céu. Artéria aorta. Eu estou assim, depois que eu erro, fico sem graça de ter errado, eu fico repetindo aquele erro. Impressionante. Então, aqui a artéria aorta, né? Vou mostrar que é uma artéria elástica, está num momento muito pequeno, vou aumentar mais. E aqui, com esse tipo de coloração, é difícil a gente ver, né, as fibras elásticas bem organizadas, né? A gente consegue ver aqui a camada íntima em cima, uma célula bem aqui. E a partir daqui a gente vai vendo a camada média, tá? É difícil da gente identificar necessariamente as fibras elásticas, mas lembrar que elas têm esse contorno, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce aqui, que corresponde às fibras elásticas, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, isso é fibra elástica, tá? Mas para quem está começando agora, como vocês, às vezes é mais difícil de ver, mas quando você bater o olho de uma vez e começa a aprender a ver o sobe e desce, agora você já consegue ver esse movimento de sobe e desce o tempo todo, que corresponde às fibras elásticas. Uma camada imensa, né? Lembrando que é um vaso de grande calibre. E aqui a gente tem a camada adventícia, eu vou ver se ele me mostra o pronto, vaso vasorum, vou apelar para ele aqui para ser mais rápido. Olha que quantidade de vasos. Então aqui tem muitos vasos sanguíneos que correspondem aos vasos vasorum. Esse aqui eu gostaria que vocês me dissessem, né, qual que é, mas como não posso ter resposta agora, a gente tem uma camada de células endoteliais e depois uma camada de músculo, então isso aqui corresponde a uma arteríola. Aqui também uma arteríola, aqui. Vamos ver mais esses vasos vasorum. Aqui um capilar e aqui uma arteríola, porque a parede é mais espessa também, tá? E eu tinha mostrado para vocês na outra lâmina também um nervo. Olha só o nervo aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco também. Pegar a seta para apontar para você. Bem, seta. Isso aqui é um nervo e a gente tem vários, né? Tem esse aqui, grandão. Tem esse nervo, nervo e nervo. Todas essas estruturas aqui correspondem a nervos. Lembra que toda a estrutura tem um envolto, né, um tecido conjuntivo. Então, a gente tem aqui aquele conjunto, né, de terminações ou de prolongamentos, né, da célula nervosa, que é o axônio, com sua bainha de mielina, quem envolve ela é um tecido conjuntivo. Então, esse tecido, essa regiãozinha onde está seta, especialmente aqui, é tecido conjuntivo, ó. Mas essa estrutura toda do tecido conjuntivo, com esse aglomerado de fibras nervosas aqui, isso tudo, essa estrutura inteira, é um nervo, tá? Então, um nervo, aqui, aqui e aqui. Aqui já não é nervo, ó, a diferença. Aqui dentro a gente está vendo células sanguíneas. Vamos aumentar isso aqui para a gente ver, ó.
um vaso sanguíneo, que eu consigo ver a luz dele aqui dentro, né, com sangue, o endotélio, uma camada, né, fina da parede aqui, tá? E aqui do lado, sim, é que tem o nervo. Deixa eu aumentar mais um pouco o nervo, para vocês verem essa quantidade de células aqui. Isso aqui é nervo. Ah, sim, ainda tem a veia. A gente viu a artéria aorta, e agora a gente vai ver a veia cava. Olha a diferença, pessoal. Vou voltar lá na artéria, só para mostrar uma coisa para vocês. Tá no menor, muito pequeno também. Quero que vocês vejam assim. A camada média em relação à camada adventícia. Média, quase toda essa parte escura aqui, e a camada adventícia é essa. Agora, quando a gente vai para a veia, a camada média, vou ter que aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor a média. A camada média é só isso aqui, todo o resto é adventícia. Então, quando a adventícia é mais desenvolvida que a média, isso deve ser possivelmente uma veia, um ramo venoso. E a gente está vendo o nervo aqui também, ó, nervo bem grandão. Isso aqui, essa região de adensamento de tecido linfático, né? Para mostrar um processo aqui de defesa, né? Um nódulo linfático aqui no vaso, próximo ao vaso. Deixa eu ver se dá para ver algum detalhe. Um processo inflamatório muito intenso que está acontecendo aqui, ó. Todas essas células de defesa. Mas isso vamos deixar para patologia. Vamos voltar aqui para ver a túnica íntima. Então, a túnica íntima aqui, na superfície, em direção à luz, ó. Aqui. Logo abaixo dele a gente tem a túnica média, que é essa região pequena aqui. Vou tentar subir com a mão para vocês verem. E logo depois a gente já tem a adventícia. Finalizando aqui a túnica média, tudo que vocês estão vendo aqui para baixo, ó, com essa grande quantidade, né, de tecido conjuntivo, já faz parte da túnica adventícia. E essas fibras aqui são fibras de colágeno, onde eu estou botando a seta, ó. Isso aí, tudo isso é túnica adventícia. E essas estruturas que eu estou vendo aqui são os nervos. Quer ver? Se eu clicar, ele vai me mostrar isso. Pronto, o nervo, tá? Então, mostrando um nervo aqui do lado, um vaso sanguíneo, a gente tá vendo até o sangue ali dentro, e aqui um nervo, certo? Então, é um processo bem inervado mesmo, e tem que ser, porque isso controla o processo de relaxamento e contração dos vasos sanguíneos, para saber se eles têm que aumentar ou diminuir o diâmetro, né? Então, isso é extremamente importante, né? Next aqui não, é 2. São as mesmas com coloração específica, eu não gostei muito dessas colorações para mostrar para vocês, vou usar só da veia, tá? Porque a horta ficou muito escura, não dá pra gente ver nada direito. Ou da horta, na horta que dá pra ver direito. Essa aqui é da veia cava, ficou muito feio, vou botar pra vocês verem, ó, tudo escuro, não dá pra discernir muito bem. Só dá pra ver um pedaço aqui da camada média, o resto da camada adventícia. Agora a horta, sim, é que fica bonita, tá? Porque a gente consegue ver as fibras elásticas, tá? Todas essas estruturas aqui de sobe, desce, vai e vem, com a diferença dessa pequenininha aqui, que é a íntima, o resto todo aqui, que tá aparecendo agora no campo para vocês, é a túnica média. E esse finalzinho aqui, bem menorzinho, mais fininho, né, mais restrito, é a túnica adventícia, certo? E aí, a gente vai finalizar por aqui esses vasos de maior calibre. A gente vai ver agora uma de médio calibre, uma artéria, e ver de médio calibre, porque é sempre comparativo, tá? Então, vamos ver aqui essas de médio calibre. Vamos ver essa primeira. Então, dá para comparar nitidamente uma artéria com uma veia. Olha, bem uma do lado da outra. Quem será a artéria e quem será a veia? Segundos para pensar. Então, esse aqui está dentro de um tecido, tá? Então, por isso que a gente está vendo esses nódulos linfáticos. E a gente tem esses dois vasos. Esse aqui é igual a esse, né? Em termos de morfologia. Então, a mesma classificação que a gente fizer para esse, vale para esse. E esses são nitidamente distintos, né? O nível de coloração aqui tem um roxo, um rosa, e aqui só tem, parece um rosa, um roxo muito fininho. Se eu aumentar aqui, vamos ver se um pouquinho maior. Aqui. Mais pra cima. Oh, meu Deus. Deixa eu lá na... Vamos começar de baixo pra cima mesmo.
aqui na veia, esse vaso é uma veia, por que que ele é uma veia, né? Olha os outros menores aqui, artéria, arteríolas, né? Bem menores, a gente vai discutir por que que é também. A gente tem aqui a presença da túnica íntima, a túnica média só esse pedacinho, e depois túnica adventícia. A túnica média é essa que tem uma coloração mais roseada, mais rosa, mais é, pegando um pouco do tom de roxo, tá? Essa aqui, essa mais avermelhada, é a túnica adventícia. Então, esse vaso aqui é um vaso venoso. Então, esse grandão que a gente viu com essa luz irregular aqui, olha a luz dele, ó, diminuindo de novo pra gente, assim, pra gente ver a luz dele, então. Aqui, ó, dentro dessa luz, olha que luz irregular. É uma veia, um ramo venoso. Ao passo que esse mais, com a parede mais espessa, ó, é um ramo arterial. A gente consegue ver a camada íntima dele, ó, a túnica íntima, ó, aqui na superfície, pega a seta, aqui, ó, na superfície a gente está vendo o endotélio vascular, esse tecido aqui no meio é a lâmina basal, e olha só que bonita, esse aqui bem rosinha, gente, acompanha comigo, ó, vai lá embaixo, não dá para acompanhar tudo, sobe aqui, isso é a lâmina elástica interna. Então, daqui para cima, a lâmina elástica interna, mais a lâmina basal, mais o endotélio corresponde à túnica íntima. Daqui que eu vejo para baixo, opa, já corresponde à minha camada média. Então, vamos descer aqui, ó, camada média, formada por fibras elásticas, ó, fibra muscular. Inclusive muscular, aquela que eu mostrei para vocês, aquele processo de dobramento, olha, de contração, parecendo uma estrutura enovelada em cima dela mesma, olha aqui. Contorcida, porque essa célula muscular estava em processo de, olha esse aqui, nitidamente, né, daquele que a gente chama atenção, que eu vou deixar a seta apontando para ele, deixar aqui, mais, essa aqui mostrando que é uma célula em contração. Temos várias delas, né? Se a gente pegar esse aqui, olha só, também está contraído, esse aqui também está contraído. Então, a gente tem processo de contração aqui. Percebam que não é uma exclusividade, não tem só fibras musculares lisas aqui. Se eu olhar aqui, ó, essa estrutura, essa aqui, eu tenho aqui, sobe, desce esse zigue-zague, fibras elásticas. Fibra elástica, fibra elástica, fibra elástica, fibra elástica. Então, a gente tem uma maior proporção de fibra muscular lisa, mas também tem fibras elásticas. Aqui a camada média, está no maior aumento, deixa eu diminuir um pouco. A camada média que a gente está vendo o vaso. Olha lá que bonitão de novo, a camada íntima, olha. Deixa eu botar aqui para separar, né? A camada íntima, mostrando aqui a lâmina elástica interna, dali para cima tudo é camada íntima. Toda essa camada abaixo da lâmina elástica interna, enquanto a gente estiver vendo aqui, né, músculo liso e fibra elástica, é a camada média, e depois esse que está bem colorido em vermelho é a túnica adventícia, né, rica em tecido conjuntivo. Se a gente aumentar mais um pouco nele aqui, a gente vai ver que tem fibras de colágeno e tem umas células aqui que são os fibroblastos. Aqui tem um vaso sanguíneo e tem bastante fibroblasto. Então tem vasa vasorum, tá? Ó, uma arteríola, vasa vasorum. Então, a gente consegue visualizar aqui na túnica adventícia também essa estrutura. Olha que bonitão esse aqui, vasa vasorum. Isso aqui já não é uma artéria, não, tá? É um ramo venoso, uma vênula. Por quê? Porque eu vejo só o endotélio, depois aqui eu não vejo o tecido conjuntivo, da mesma cor desse outro, ó. Não tem túnica muscular. A túnica muscular está sendo corada com uma cor mais intensa, mais para o roxo. Outra vênula. Ver se eu só acho. Aqui, olha, o nervo, pra gente ver de novo. Ó, essa estrutura inteira, nervo, nervo e nervo. Eu queria mostrar aqui para vocês verem a cor que eu falei, né, chamei a atenção que eu vejo nitidamente que é músculo aqui, olha, a diferença de cor, mais pro roxo, e o que é conjuntivo tá mais em vermelho. Então, essa estrutura aqui é uma arteríola, tá? Se a gente seguir aqui para outra coloração do mesmo tecido, né? Pegou o ramo venoso no tamanho um pouco menor, aqui os dois ramos arteriais. Se a gente aumentar isso aqui, for para o lado, pronto, da artéria, dá para a gente ver uma coisa que eu gostei muito de ver, né, quando eu estava estudando essas lâminas para mostrar para vocês, escolhendo as lâminas, é isso aqui, olha, dá para ver muito, muito, muito claramente a lâmina elástica interna, né? Não dá para ver tão nitidamente a camada íntima,
a camada íntima não, o endotélio vascular, porque essa coloração, ela privilegia, né, as fibras elásticas. Então, eu tenho a lâmina elástica interna e aqui embaixo, olha, separando a camada média da camada adventícia, eu tenho a lâmina elástica externa, olha que legal. E para mostrar de novo, né, que eu mostrei na outra coloração para você, já a hematoxilina e eosina, que também a gente tem, não é exclusividade de fibra muscular lisa, a gente também tem essas aqui, ó, essas estruturas sobe e desce aqui, que são as fibras elásticas, entremeando o tecido muscular liso. E aqui embaixo a gente tem o tecido conjuntivo, né, da túnica adventícia. Lembrando que esse tecido conjuntivo, ele tem bastante colágeno, mas ele tem que ter muito mais fibra elástica, olha só. Por isso que a gente está vendo essa marcação aqui, tá? Das fibras elásticas. Porque as veias, os vasos também têm que contrair e relaxar. Então, eles têm que ter maleabilidade, flexibilidade, para aumentar e diminuir o seu diâmetro. E para finalizar com uma outra coloração, que é essa coloração de azan, a gente consegue também firmemente olhar de novo, isso aqui são nervos, essas estruturas aqui, mas a gente consegue ver a artéria muscular. Então aqui dá para ver a lâmina, deixa eu aumentar mais um pouquinho. A luz, né, camada íntima, então eu vejo aqui muito nitidamente a lâmina elástica interna, a lâmina elástica externa, então tudo que está entre essas duas camadas, eu tenho a camada média, a camada íntima lá em cima, e esse bonitão aqui, né, essa coloração em azul, é para colágeno. Lá privilegiou a coloração para fibra elástica, aqui para colágeno. Tá muito bonita essa coloração, tá? Aqui também é um ramo arterial, só que só que de menor diâmetro, né? Eu consigo ver a camada média aqui, ó, a camada adgentícia, como é que é pequenininha, proporcionalmente, né? Isso que eu tô vendo aqui, vou até aumentar mais um pouquinho pra gente ver, ó, pra ver a beleza desse nervo, olha só. Dá pra ver os axônios, a bainha de melina, a imagem negativa, né, da bainha de melina, certo? Vamos ver a veia aqui para finalizar essa lâmina. Essa veia aqui de médio calibre. A íntima, ver se ele vai me mostrar uma camada mais bonita, dá para ver uma célula ou outra aqui em cima, ó. E depois a gente já vê a túnica média, só isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 camadas de músculo, e o resto que a gente vai ver que vai ser a túnica adventícia. Olha só, adventícia é tudo isso em comparação com a túnica média. Tá, então esse vaso aqui é o vaso venoso. Diminui, amigo. Esse aqui é o vaso venoso. Então, o vaso venoso, onde está a seta, comparado com os dois ramos arteriais do que a gente chama de mesmo calibre, né? Olha, tem um outro ramo venoso aqui do lado, ó. Vamos ver para olhar para ele também. Já que a gente olhou duas artérias, por que não olhar duas veias, né? Ai, que lindo essa estrutura aqui, gente, é um corpúsculo formado por células musculares, então, na verdade, o que a gente está vendo aqui, esses pontos que correspondem aos corpos celulares do neurônio, tá? São estruturas que a gente percebe dor, por exemplo, tá? São corpos que a gente chama de corpúsculo de Pacini, parece uma cebola, né? Várias camadas concêntricas, é uma estrutura sensorial, tá? Não tinha visto da outra vez que eu passei por essa lâmina aqui, uma arteríola de novo, gente, cadê a veia? Eu quero essa aqui, pronto. Consegui clicar em cima dela para mostrar para vocês como é que tá essa veia vista daqui. Olha o tamanho da camada adventícia, ó, com vasos sanguíneos comparado com a camada muscular. E de novo, reforçando aquela questão da luz irregular, ó. Olha aqui como é que funciona a luz dessa veia, né? Olha. Bem grande também essa veia. Se a gente aumentar mais um pouco, para ver se eu só ver os vasos aqui, a gente consegue ver. Opa! A gente consegue ver aqui oh, meu Deus, o que eu fiz? Consegue ver os nervos que estão aqui e eu quero mostrar um vasa vasorum. Aqui, ó, um vasa vasorum. Com essa luz aqui, tá? Um vasa vasorum. Deixa eu ver se tem outro. Diminuindo um pouco. Pronto, vaso sanguíneo, tá? A luz aqui tá branquinha, livre. E aqui as estruturas que são os nervos, tá? E aí, agora a gente vai ver essa lâmina aqui, também é a mesma coisa, tá, gente? Por que que eu fico repetindo? Ah, fica mostrando a mesma coisa, que dizem que a gente aprende por repetição, né? Então, vamos ver aqui esses dois vasos para ver se a gente acha diferença entre eles, tá?
Mas eu já digo que tem, né? Pela própria coloração. A gente olha essa coloração, esse aqui, parece que tem uma cor meio diferente. Vamos ver esse primeiro vaso, que é esse vaso aqui de cima. Eu vejo uma parede mais espessa, olha só. Se eu aumentar mais um pouco, eu consigo ver, inclusive, a lâmina elástica interna, olha, para saber que essa camada aqui corresponde à íntima. Se tem uma lâmina elástica interna, colega, pode saber, isso é uma artéria, tá? E além do mais, eu fortaleço esse meu entendimento de artéria quando eu vejo essa camada imensa aqui de músculo, né? E aqui a camada adventícia. Embora nesse aqui especificamente eu estou achando a camada adventícia bem desenvolvida, mas é uma luz bem regular e uma parede muito espessa. Ao contrário desse outro vaso que está aqui, ó, onde quando eu olho para ele, no mesmo momento que eu estava vendo o outro, ó, pronto. Eu mal vejo a camada íntima, não tem aquela fibra, a lâmina elástica interna. Cadê a camada média cheia de músculo? Não tem. Basicamente, o que eu tenho aqui é camada de tecido conjuntivo. Então, essa veia aqui de médio calibre, que é essa estrutura inteira aqui, e a luz, ó, como é que a luz faz as projeções, assim, toda irregular, ó, não é uma linha reta, né, uma linha lisa, é uma linha irregular. Esse aqui não caracteriza uma veia de médio calibre. Vamos ver aqui com essa coloração para a gente ter certeza do que a gente está vendo. Então, já chamo de atenção, né, de cara aqui para a lâmina elástica interna, que a gente basicamente só encontra nas artérias. Tem duas, né? Vocês veem essa aqui pequenininha do lado, ó, menor. Olha que lindo isso, né? A lâmina elástica interna, a camada muscular e logo depois a gente vê a camada adventícia. Lembrando que na camada adventícia a gente está vendo essa marcação porque a gente tem tecido conjuntivo viscoelástico aqui, igual tem no coração, né? Já que o coração é um vaso modificado. Vem, coleguinha, vem. Pronto, deixa eu só lhe acertar o foco, pronto. Então, a gente está vendo aqui na camada média também presença, né, de fibras elásticas, porque a gente tem esse processo de intermediação, né, músculo liso e fibras elásticas, né, não existe uma exclusividade. E aqui embaixo, de novo, a camada adventícia para a gente fortalecer essa ideia, né, o diagnóstico de que isso aqui é uma artéria muscular. E aqui, ó, né, mais fina, mas separando a camada média da camada adventícia, uma camada contínua de fibra elástica, ó, que faz a lâmina elástica externa, que a gente chama de lâmina elástica externa, tá? Agora olhando para o leito não é o leito vascular ainda não, a gente vai olhar o vaso como um todo, para ver a artéria. A gente está vendo aqui a luz da artéria, né? Vamos aumentar ela mais um pouquinho. A gente mal consegue ver a camada íntima, a camada média, só esse pedacinho aqui, e o que a gente está vendo aqui já é a lâmina elástica externa, acabou, já é tecido conjuntivo que faz parte da túnica adventícia. Então, túnica adventícia e esse pedaço aqui, a túnica média, a camada íntima é muito, muito, muito pequenininha. Vamos confirmar? Aí tá mostrando aqui a camada íntima, ó, e aqui já começa, né, a camada, a túnica média, né, clicar nela para mostrar, túnica média, e finalmente a gente vendo aqui a túnica adventícia, tá? Ele dá um zoom para mostrar a mesma coisa, né? Para mostrar esse mesmo lugar. A gente já tinha visto lá, ó, vasa vasora. E aí, eu quero mostrar essa aqui. Esse é um corte de veia. É uma veia que não está saudável. Vou chamar atenção já para isso, porque a parede dela está muito espessa aqui em alguns momentos, especialmente aqui na íntima, tá? Esse é sinal de arteriosclerose, como eu já tinha falado na artéria atrás, acontece a arteriosclerose nas veias também. E essa estrutura aqui pedunculada é uma estrutura de válvula, e a válvula nunca tem essa espessura toda, numa pessoa saudável, tá? Isso aqui mostra uma alteração patológica, certo? Mas a gente vai ver, deixa eu apertar aqui essas camadas aqui, né, para mostrar a válvula. Se a gente aumentar mais um pouco, a gente vai ver que tem tecido conjuntivo, olha só, as fibras, né, de colágeno, fibras elásticas que não estão destacadas na coloração, mas se a gente aumentar, acho que até o final a gente consegue ver aqueles, ó, essas estruturas fazendo essa reentrância assim, né, que são as fibras elásticas, e os núcleos dos fibroblastos. Percebam que tem pouco núcleo, isso aqui é porque o tecido já é um tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, né, que forma essas válvulas aqui. Especialmente nesse caso aqui, que possivelmente era
um paciente mais idoso, tá? Então aqui só para mostrar para vocês de novo a válvula numa veia. Esse coração foi o mesmo que a gente viu lá em cima, a lâmina de número 71, depois vocês podem confirmar, é o mesmo, não tem novidade nenhuma para mostrar aqui. E eu quero mostrar agora, para a gente finalizar essa aula, essa parte aqui das artérias mesentéricas, mas eu acho que vai ser muito parecido com aquela que a gente estava vendo lá em cima, que a gente viu agora. Veia e artéria, exatamente a mesma lâmina, então vamos fugir dela de novo. E a gente vai para os capilares. Aqui sim, os capilares mesentéricos, vamos ver se vai dar foco para os capilares. A gente vai clicar aqui em capilar, para ele mostrar para a gente já de cara os capilares. Olha aqui, um núcleo fazendo um diâmetro todo. Então, esse aqui é um capilar. Um núcleo, olha só, fazendo como se fosse um anel, né? Aquela pedrinha do anel. E aqui na luz a gente tem uma única hemácia, né? Porque o capilar tem um diâmetro mesmo bem pequeno. É o diâmetro ali, naquele caso, aquele capilar de uma única célula. Aqui a gente está tendo mais de um núcleo, né? Formando a estrutura, né? O diâmetro do capilar. Vamos ver esse aqui. Duas células, ó, dois núcleos também formando a estrutura. Por isso que a hemácia não está tão apertada, né? Dentro do diâmetro do capilar, tá? Vamos ver essa seção transversal que ele chamou a atenção aqui. É o corte do mesmo, dos capilares, um capilar aqui de novo, mas mostrando, ao invés de cortar assim, né, no sentido horizontal, cortou no vertical. Então, a gente está vendo aqui capilares. Inclusive, eles são tão fininhos, né, que as hemácias cabem, ó, uma por vez, andam em fila indiana, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Parece que não. Aí eu vou para 60 e... Ah, sim, deixa eu mostrar esse aqui para vocês, para não parecer que é má vontade minha, mas eu sou outro tipo de coloração. Esse aqui é o mesentério, né, que é essa membrana que reveste aqui os órgãos abdominais. A gente tem um vaso de maior calibre e se ramifica, olha só como é que ele vai fazendo ramificação. Parece uma rodovia, né, fazendo essas ramificações, e às vezes, olha como é que a ramificação dele quase forma 90 graus. Isso aqui é um prato cheio para estimular processos de trombose, que a gente vai discutir lá em patologia, no quarto período. E aqui a gente está vendo esse processo de ramificação, né, formando capilares cada vez mais finos, né, que chegam quanto mais próximo da célula o vaso está, menor ele tem que ser para alcançar essa célula, né, para levar nutrição para ela e permitir a troca entre o tecido, o sangue, né, e o sangue. Então, esses são os vasos, os microvasos, né, o território da microcirculação. Vamos ver essa válvula aqui. Eu nem não me lembro dessa de ter visto, mas está tão lindo, gente. Olha só, isso está no pâncreas. Esse corte aqui, vamos ver se eu errei, mas está com cara de pâncreas. Vai, filho, conserta aí Exatamente, ó, os ductos que vão transportar aquelas estruturas acinares, né, as enzimas. Vamos sair dele aqui só para a gente ver. A gente não está interessado nele, a gente está interessado na válvula, na estrutura vascular que está no entorno dele aqui. Deixa eu só diminuir mais ainda. Olha que coisa fantástica. Esse aqui é um vaso, né? E aqui dentro dele, olha só, esse processo aqui de ramificação mesmo, né, do endotélio, do endotélio vascular, com a sua lâmina própria, ele vai fazendo essa projeção aqui para dentro da luz, ó, que forma a válvula. Então, o sangue vem nesse sentido, e quando volta, a válvula fecha, aqui a válvula está aberta, né, e a gente consegue ver aqui nitidamente essa válvula nesse vaso sanguíneo. Isso aqui, inclusive, ela é um vaso bem grande, essa é uma veia bem grandona, e ela tem um vaso vasório, tem um vaso aqui dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco essa parede aqui pra gente ver, olha só. Né, uma adventícia, praticamente, a gente quase não tem camada média, gente, é uma camada média só esse roxinho que tá aqui, e lá em cima a camada média, a camada íntima, a camada média pequenininha, adventícia com todo esplendor de uma camada adventícia ali. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês, né, em detalhes, são para mostrar para vocês que é um endotélio mesmo, ó, a camada de células com o tecido conjuntivo para dar sustentação, né? Como é que é sustentar uma válvula, né? Para abertura e fechamento se não tivesse o tecido de sustentação, tecido conjuntivo. E
Artéria femoral, vamos ver qual que é esse. Ah, não, esse aqui é na aterosclerose. Não vou chamar, não vou mostrar isso para vocês porque é de doença, então a gente vai ver isso lá no quarto período. Então, assim, a gente vai finalizar essa aula de, de muscular não, creio em Deus Pai, de cardiovascular, e a gente, vou fazer uma outra gravação para mostrar para vocês o digestório, tá bom? Qualquer dúvida, lembre-se e entre em contato.